Isaías 61, versículo 1 diz o seguinte: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração aquebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor de sua glória. Abri um parênteses para falar desse livro de Isaías, né? O livro de Isaías foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E já falava exatamente o que ia acontecer com Cristo, né? Ali Isaías estava já proclamando as palavras de Cristo e Cristo lê essa passagem na sinagoga. Então vê como Deus vem de maneira tão perfeita programando tudo ao longo dos séculos. Mas vamos lá. Quando a gente fala que a gente recebe uma unção, nós falamos de maneira mais aprofundada disso umas semanas atrás, não é para a gente ter algo, e sim para a gente fazer algo. A função não é para a gente ter, a unção é para a gente fazer. Na época em que essa história se passa, estar de luto significava rasgar suas vestes. Até hoje, se vocês observarem algumas cenas do pessoal que ainda mora nessa região do Oriente Médio, eles ainda têm o hábito de rasgar suas vestes quando estão muito tristes ou quando acontece uma tragédia. E naquela época também se colocava cinzas na cabeça. Isso era para externar aquilo que estava no coração. É como se o coração tivesse quebrantado, se partindo, então eles partiam as suas roupas e jogavam cinza nas suas cabeças. E as cinzas significavam lamento. E já que a gente está falando sobre coração quebrantado, lamento, tristeza, é interessante a gente pensar, a gente como brasileiro, que dependendo do ranking que a gente olha, existem diferentes posições do Brasil no ranking de ansiedade, que leva a tantas outras emoções. E alguns rankings colocam o Brasil em primeiro lugar, outros colocam em quinto lugar, mas está sempre ali no topo. Mesma coisa para os alemães. Se a gente for olhar a escala de 1 a 6, dos países menos ansiosos com 1 até aos mais ansiosos com 6, a Alemanha está ali entre 4 e 5. Agora, junta tudo isso, nós misturados aqui, isso leva a um quadro preocupante. Sabe por quê? Porque, apesar desse quadro de ansiedade, que é gatilho para muita outra coisa que a gente sente, a gente é conhecido no Brasil, e aí os tradutores vão odiar essa palavra, mas eu não encontrei uma tradução para explicar. A gente é conhecido pelo nosso gingado, né? É o futebol, o samba, a alegria, né? Só que essas coisas nos fazem ótimos em mascarar as nossas emoções. A gente mascara elas. Porque a gente não está a fim de mostrar a nossa fraqueza. A gente mascara, a gente usa essas coisas que trazem uma alegria aparente para esconder isso. A questão é que existe um propósito atrás de cada emoção. E a gente não entende isso. Só que se a gente refletir, a gente vai perceber que a tristeza pode significar muita coisa. Quando Deus criou o homem, a gente lê isso lá em Gênesis 2, diz que do barro ele soprou o fôlego de vida. Né? Em hebraico, a palavra usada no original é nefesh, que significa alma, só que essa palavra também tem outros dois significados, pelo menos, que seriam paixão e desejo. Ou seja, as emoções do homem surgem naquele momento do sopro de Deus. Ali, as emoções ganham seu papel. E a história mostra, ao longo dos séculos, desde Adão até os dias de hoje, que toda vez que o homem quer suprir as suas emoções, ele procura fontes. Só que, na maioria das vezes, são fontes falsas.
A história de Elias e Eliseu, por exemplo, era basicamente isso, tentando mostrar para o povo que a fonte que eles buscavam a satisfação era falsa. E os dois, né, queriam mostrar para o povo a fonte verdadeira que era Deus. E por que a gente tem que pensar sobre fonte verdadeira, fonte falsa? Vou fazer um paralelo. Dias agora, já umas 2 semanas, Isaac estava com muita tosse. E tossia sem parar, e tossia sem parar. Então eu e a Gia, a gente começou a tratar os sintomas da tosse. Chá de camomila, chá de tosse, depois colocando própolis, dando prednisolona, que era o que a pediatra sempre prescrevia para a gente para tosse. A gente deu antialérgico, porque a gente estava na dúvida se era uma tosse alérgica ou não, porque não tinha pigarro. Então a gente tratou os sintomas. Até que a gente falou com a médica fez um teste e viu que ele tinha uma bactéria e começou a dar antibiótico. Quando a gente vai procurar as fontes falsas, a gente está tratando a superfície. É como se a gente estivesse tratando só o sintoma. Mas a gente não se aprofunda. A gente não vai lá dentro para descobrir o que realmente está me causando isso. O que realmente está me causando essa tristeza, essa ansiedade. A gente não pode subestimar que as nossas emoções estão sentindo, principalmente aquelas emoções que a gente sente quando a gente está sozinho, quando a gente deita na nossa cama, quando a gente começa a refletir, quando não está com fonezinho de ouvido, quando a TV está desligada, a gente não está escutando música, não está com o YouTube ligado, não está trabalhando. É nessa hora que a gente está sozinho que a gente tem que prestar atenção para as emoções. E não para aquelas emoções de um encontro casual, de um momento festivo, um momento com amigos. Nesses momentos a gente está, entre aspas, a gente está chapado com essa alegria, e a risada, e as brincadeiras, e as piadas, mas lá no fundo, talvez a gente perceba que lá no fundo a gente não está assim. E aí, o que a gente faz? Essas alegrias momentâneas, elas nunca vão suprir a nossa alma. Elas talvez nos tragam alguma alegria para o corpo, alguma coisa momentânea, mas não é a solução. Sabe qual que é a solução? A gente viu em Salmos, a gente viu em Isaías, há uma promessa de Deus para substituir emoções. Só que Deus ele não trata superficialmente. Deus ele é um médico. Como eu levei o Isaac no médico para sair do nível do sintoma e ir para a raiz do problema, Deus ele não vai tratar a gente no nível da superficialidade. Ele vai tratar a raiz do problema. E quando a gente entende isso, Cristo, né, que a gente fala, o médico dos médicos, a gente busca em Cristo que ele trate os nossos problemas, e a gente olha para a Bíblia, em vários momentos, mostra que ela promete substituir emoções, então a gente pode começar a se acalmar, a gente pode começar a entender qual é a fonte verdadeira para resolver os nossos problemas. Por isso o texto de Isaías nos diz para a gente ter calma, porque ele, Cristo, veio para trazer liberdade para quem está se sentindo estagnado. Cristo ele veio para trazer consolo para quem está se sentindo triste. Só que o consolo de Cristo ele é verdadeiro. Ele é aquele abraço que muda de verdade o teu viver. Não é um abraço de um amigo super fiel que diz assim, super fiel, que diz assim, vamos no jogo, vamos fazer isso. Aí passou aquele momento, você volta para o mesmo ponto que você estava antes de tristeza. O que a gente lê lá? Que Cristo ele veio para trazer coroa ao invés de cinzas. Então Jesus quer que tu tire as cinzas da tua cabeça, a tristeza que está tomando teu coração, para ele colocar uma coroa. Óleo de alegria ao invés de pranto. Então, ao invés desse líquido que sai dos nossos olhos quando a gente está triste, quando a gente está com o coração quebrantado, Jesus quer derramar óleo sobre a gente, amém? Louvor para o coração deprimido. E aí vocês vão ver durante a mensagem de hoje como é lindo substituir louvor pelo coração deprimido. Então, Isaías 61 é Deus nos falando sobre substituição. Ele fala que a gente vai ser chamado carvalho de justiça. Olha que lindo, sabe por quê? Porque naquele contexto, carvalho de justiça significava algumas coisas. Era símbolo de força, estabilidade, longevidade. Ou seja, uma história que vai ter continuidade. Sabe quando a gente está estagnado e a gente pensa, eu não vou conseguir ir além daqui. Isso aqui já é demais para mim. Eu nunca vou conseguir alcançar isso, eu nunca vou conseguir alcançar aquilo. Aí, quando Deus nos chama de carvalho da justiça, Ele está falando, a tua história não acaba aqui. A tua história continua.
Talvez você não enxergue para onde você vai, até onde você vai, mas eu sei. E a tua história continua. Essa restauração nas nossas emoções, essa substituição, óbvio que não vai acontecer do dia para a noite. Não é um evento, mas ele é um processo. E aí, dentro dessa mensagem, eu quero dividir esse processo para que a gente reflita em 3 etapas: trauma, trabalho e triunfo. Esse é o processo para substituir emoções do nosso coração. Então, se a gente pegar um trechinho do que a Gabi leu lá no início, Salmo 126, eu vou ler o trecho que eu quero reforçar aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, nesse salmo, a gente vê que tem uma mistura de sentimentos, sim ou não? Ele fala do tempo em que o povo vivia lá no exílio babilônico. Então, lá, muitas vidas foram destruídas naquela transição, né? Quando a Babilônia vem, invade Israel, destrói o templo, coloca fogo em tudo, mata muita gente, leva o povo escravo. Muitas vidas foram destruídas. E apesar de muitos profetas terem alertado, o povo não ouvia. Até que o último profeta a ser levantado antes que o povo fosse ao exílio, que foi Jeremias, ele chora. Por que ele chora? Porque ele está vendo que o povo não está mudando de comportamento. O povo não quer passar por um processo de transformação. Isso vai trazer consequência. E é uma consequência gravíssima. Tanto que ele é considerado o profeta chorão. Porque ele está o tempo todo chorando, se lamentando. Ele sabe o que vai acontecer, ele já recebeu a revelação do que vai acontecer. Ele não quer ver o seu próprio povo passar por isso. Ele tenta se arrepender no lugar do povo, ele intercede. Mas não adianta. Jerusalém ficou completamente devastada. Já não tinha mais adoração no templo, porque nem templo tinha. Já não tinha mais caravana festiva, já não tinha mais encontro. Então ali eles perderam tudo. Imagina o trauma que foi para eles. Trauma é uma definição para uma lesão causada por algum evento traumático. É um termo médico usado para se referir a lesões no corpo. Porém, psicólogos e terapeutas também usam a mesma palavra para descrever um incidente que não feriu um corpo, mas sim a alma. Essa é a definição de trauma, do ponto de vista físico e psicológico. Pessoas passam por trauma, sim ou não? E dependendo do trauma, criam gatilhos. Essa palavra está muito popular hoje, né? O gatilho emocional. Então, tem traumas que são agudos. Um incidente quase morte, um sequestro, uma violência sexual, adultério no casamento, a perda repentina de alguém. Só que também existem os traumas que são crônicos, que eles não são causados por um evento marcante na nossa vida. Eles são resultado de alguma exposição repetida, recorrente, prolongada. Por exemplo, agressão verbal. Alguém que é constantemente agredido verbalmente pelo seu chefe, pelo seu cônjuge, pelo seu pai, pela sua mãe. E normalmente esses traumas crônicos deixam uma marca muito profunda. E essa marca profunda é o que se chama de gatilho. Esse é o termo chamado para esse estresse pós-traumático, porque ele deixa um rastro químico no corpo. E esse trauma crônico, ele tende a ser aquele que a gente demora mais tempo para se recuperar. Esses gatilhos, eles acionam na gente um mecanismo nocivo, sim ou não? Às vezes a gente fica rude com os outros, rude com a gente mesmo, ou se deprime, chora, se tranca, quer se matar. A gente não consegue controlar. Por que a gente não consegue controlar? Porque isso que marcou a gente ainda não foi substituído.
Faz sentido o que eu estou falando? Aquilo que virou gatilho ainda não foi substituído, está lá, eu posso tratar no nível superficial, mas enquanto eu não for para o profundo, toda vez que alguém encostar naquele gatilho, aquilo volta de novo, porque ele continua lá dentro. Existem dores que a gente não queria viver, só que a gente está exposto a essas dores. E tem as dores que a gente se coloca, como o povo de Jerusalém. Por quê? Porque não obedece a Deus. Muitas pessoas vão tocando suas vidas achando que são fortes, que o tempo vai resolver, não trata. Sabe o que faz? Enterra problema vivo. Só que diferentemente de enterrar uma pessoa viva e ela morrer, problema enterrado vivo continua vivo. Porque o problema enterrado vivo não precisa de oxigênio. O problema enterrado vivo nunca morre. Salmo 137, de 1 a 5. Vou botar na tela para vocês. Diz assim: junto aos rios da Babilônia, sentamo-nos a chorar, com saudade de Sião. Nos salgueiros já existiam, nos salgueiros que lá existiam, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam para entoar belas canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, exclamando: entoai-nos algum cântico de Sião. Como, porém, haveríamos de cantar as canções do Eterno numa terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que paralise minha mão direita. Era assim que o povo de Israel sentia na Babilônia. Esse salmo foi escrito se referindo ao tempo que eles estavam exilados na Babilônia. Eles já não entoavam cânticos, já tinham passado 70 anos quando eles retornaram. E só 70 anos depois é que se entoou o Salmo 126, que foi lido hoje mais cedo, onde eles começam a sonhar outra vez. No verso 4 do Salmo 126, o que era alegria se torna choro ao chegarem a Jerusalém. Por quê? Porque eles são libertados da Babilônia, são liberados para voltarem para sua terra, e lá eles começam já a cantar. Eles estão cheios de alegria. Só que aí eles se deparam com aquilo que não foi tratado. Entende? Eles ficaram no superficial. A gente vai voltar para nossa terra e começam a louvar a Deus. Só que aí eles se deparam com aquilo que não foi tratado. A terra deles está destruída, devastada. Não tem mais o templo, não tem mais casa, não tem mais o muro. É nessa parte que o trauma se torna trabalho. É quando você vai para o fundo, você vê aquilo que não foi tratado e você fala, está na hora de eu trabalhar nisso. Quando a gente se depara com os estragos causados pelos erros que a gente cometeu na vida e a gente se depara com a Jerusalém destruída, é quando a tristeza invade o nosso coração. Quando a gente olha para aquilo que foi devastado. E aí começa o trabalho. É até infantil da nossa parte imaginar que ao ignorar a voz e orientação de Deus não vai ter consequência. Óbvio que vai. E é justamente por isso que a gente está se dando trabalho. Depois do trauma, vai ter muito trabalho, sim. O Senhor está nos chamando para lidar com as nossas áreas que estão destruídas. Ele nunca nos chamou para fugir da realidade. Ele está nos chamando para a gente restaurar aquilo que precisa ser restaurado depois de momentos difíceis. Mas sabe o que é interessante? Quando a gente lê a história com calma, a gente percebe que a tristeza deles ao olhar Jerusalém destruída, ela tem duas fases, duas etapas. A primeira é a tristeza de ver Jerusalém destruída. Mas sabe qual que é a segunda? E é isso que a gente tem que também pensar sobre as nossas vidas. A segunda tristeza deles é o arrependimento. Porque eles entenderam que a cidade só foi devastada porque eles não seguiram as orientações de Deus. Porque eles não deram bola para a palavra de Deus. A gente tem que pensar sobre isso também. Quando a gente olha uma área devastada, será que
eu segui a orientação de Deus como eu deveria seguir? Ou foi alguém que trouxe isso para minha vida? Mas para tratar isso, eu estou tratando de acordo com a Bíblia? Ou estou buscando outras fontes? E olha que bonito que Paulo fala lá em 2 Coríntios sobre esse arrependimento, sobre essa dor que traz arrependimento, que retrata o arrependimento. 2 Coríntios 7, versículos 8 e 9 diz o seguinte: portanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Então, tem tristezas que são boas. Sabe por que algumas tristezas são boas? Porque elas nos informam que tem algo de errado. E que isso que está de errado precisa ser reparado. Essa é a tristeza que muitas vezes Deus vai nos permitir sofrer. Porque o propósito dela é nos fazer enxergar que a gente está errado. E não adianta a gente ficar orgulhoso e não querer admitir o erro. E quanto mais a gente continuar nessa seara da vaidade, da falta de arrependimento, maior vai ser a devastação, mais trabalho vai dar depois. É nossa escolha. Esdras foi quem levou a primeira caravana de israelitas para a cidade de Jerusalém. E ele foi junto com o profeta Ageu. Então eles começaram a reformar juntos Jerusalém. Só que a parte triste disso foi que o povo ainda não tinha entendido. Porque quando eles chegam lá, o povo entra na cidade e eles começam a reconstruir suas próprias casas. Segundo seus próprios interesses, e não os interesses de Deus. É como se aquelas pessoas, no tempo de Jesus, estivessem seguindo a Jesus pelo que ele pode fazer, não pelo que ele é. Aí, Ageu é usado para se levantar contra isso. Ageu 1, 3 a 4 diz o seguinte: por esse motivo, a palavra do Senhor foi uma vez mais comunicada por meio do seu profeta Ageu, dizendo: porventura é tempo de habitardes em casas com luxuoso acabamento, enquanto a minha casa continua em ruínas? Olha aqui, como é que fala? Tapa na cara da... Como é que é? Tem uma expressão que fala, né? Tapa de luva, é. Tapa na cara da sociedade. Né? Literalmente, um tapa na cara da sociedade. Deus está falando, vocês querem já voltar a morar nas suas casinhas, alguns já no meio do luxo, e a minha casa, o meu tempo, vocês vão deixar assim? Deus estava perguntando se eles iam reconstruir todas as áreas da sua vida, mas ignorarem a mais importante, que era a casa do Espírito Santo, onde ele fazia a morada. Então, quando a gente começa qualquer jornada contemplando só a nós mesmos, o que acontece é desastroso. Porque qualquer pessoa que foca em si, ao invés de focar em Deus, está correndo na direção da ansiedade, da tristeza, da depressão. Seguindo lá, uns versículos à frente, lá no livro de Ageu, se a gente for ler os versículos 8 e 9, diz assim: portanto, subi sem demora um monte, trazei boa madeira e edificai o baite, a casa, para que eu me alegre dela e nela seja glorificado, exorta Yahvé. De fato, esperastes muito, mas veio pouco, e esse pouco quando levastes para casa. E eu ainda o dissipei com um só sopro. E agi deste modo por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Tapa na cara da sociedade de novo e tapa na nossa cara. A gente está olhando só pra gente, não? Quanta gente olha só pra gente? A gente olha só para as nossas necessidades, ao invés de lembrar que nós somos templos do Espírito Santo.
que deveríamos cuidar do templo do Espírito Santo como local de templo, para que Deus habite. Não estou falando do físico, de cuidar do físico. Eu estou falando de cuidar do templo, onde habita o Espírito Santo. Criar condições para que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na gente. Amém? A gente tem que começar a entender que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus. A gente sabe disso. Está na Bíblia, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Só que como a gente tem que ser lembrado disso continuamente, né? Para a gente não se perder. Quando a gente quer começar a reconstruir a nossa vida espiritual, primeiro, todas as outras áreas vão se refazer adequadamente. Mas começa a te tratar, a te reconstruir no espiritual. A gente cria expectativa em Deus, sim ou não? Só que Ele também cria expectativa na gente. Vocês já pensaram sobre isso? Ele está lá, Ele torce por nós. Ele fica na expectativa. Meu filho faz o certo. É a mesma coisa quando a gente está observando os nossos filhos numa determinada situação. A gente fica de fora e a gente fala, eu tenho que deixar ele aprender, né? Mas só que a gente fica torcendo, faz aquilo, não vai, não abre aí vai te machucar. Deus, Ele está assim, Ele está torcendo por nós. Ele quer que a gente se mova na direção daquilo que Ele tem para nós. Então, naquele contexto ali, o povo entende que Deus estava querendo como prioridade e começa a reconstruir o templo. Isso que a gente lê lá em Esdras 3, de 10 a 13. Quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem Yahvé, o Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Yahvé. Contudo, muitos dos sacerdotes levitas e chefes das famílias já idosos, que haviam estado no templo antigo, olha que bonito isso. Já vou mostrar onde está a beleza. Choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Olha que mistura de sentimentos, alegria e tristeza andando juntos. Os mais velhos que já conheciam a formosura do templo, lembra que esse templo foi o templo planejado por Davi, construído por Salomão. E foi o principal, o maior templo, o templo mais bonito. Então quem já conhecia estava chorando. Sabe por quê? Porque a imagem era devastadora. Sabe qual que era a imagem? Não era só o templo caído. A imagem era de templo caído e queimado. Eles atiraram fogo. Os tijolos no chão estavam pretos. Pedras queimadas. Os mais novos estavam felizes porque estavam vendo o alicerce do novo templo ser reconstruído. Mas sabe o que é bonito de tudo isso? Porque Deus usou as pedras queimadas, aquelas que passaram pelos processos de destruição e de devastação, e usou aquelas pedras para reconstruir o segundo templo. Talvez a gente tenha perdido alguma coisa por causa dos erros que a gente cometeu, sim ou não? A gente não sabia o que era perder algo até perder, né? Quantas vezes a gente escutou isso, né? Não dá valor até que perde. E agora, o que sobra é a amargura, e tudo que grita dentro da gente é o desejo de querer reconstruir. A gente já entendeu do processo, eu estou na fase do trabalho, agora eu quero reconstruir. E às vezes trabalhar para reconstruir é mais difícil e trabalhoso do que construir. Se a gente se permitir ser conduzidos pelos nossos sentimentos, tanto do choro quanto da dança, que façam que a gente escolha um ao outro são as nossas memórias. Para que um trauma não nos atrapalhe, é necessário uma experiência, só que ao contrário,
que eu quero dizer com isso? Onde houve uma derrota, a gente tem que enfrentar uma vitória. A gente consegue, então, suprimir aquela memória ruim. Onde havia procrastinação, tem que haver resolução. Deus está falando para a gente substituir as emoções dentro da gente. Então, onde tem procrastinação, Deus está falando. Seja resolutivo. Onde havia briga, tem que ter paz. Uma bela coroa em vez de cinzas, um óleo de alegria ao invés de pranto, lembram disso? Um louvor restaurado ao invés de um espírito deprimido. O profeta Ageu estava lá. Então tinha um profético. As pessoas estavam abertas para entender que Deus estava falando com elas, queria falar com elas. O quão aberto a gente está hoje para receber essa palavra de Deus nos nossos corações. Talvez o profético está aqui e você não entendeu ainda. O profético libera coisas que não têm a ver com as circunstâncias da terra, e sim com as do céu. Então não tenta encaixar o profético naquilo que você entende, naquilo que você está passando. Simplesmente aceita, recebe, guarda para ti. Porque pode ser que você não veja hoje, mas você vai ver amanhã. O profético, ele busca acessar aquilo que Deus pensa a respeito da situação, não aquilo que você pensa. O profético não é aquilo que se vê, mas aquilo que se crê. E a gente vive por qual deles? E nisso o profeta declara o seguinte, Ageu 2:9, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Vocês lembram disso? E a gente vive sobre essa palavra, sim ou não? E é aí que o triunfo entra. Lembra dos 3 passos que eu falei? O triunfo entra aí, a verdadeira vitória depois de sofrer o trauma. Ter trabalhado e vencido agora nos faz colher bênçãos desse triunfo. Ageu 2:9 diz o seguinte: portanto, o esplendor do novo templo será ainda maior do que a glória do antigo. Declara o Senhor dos Exércitos, e neste lugar firmarei o meu shalom, a paz, garante Yahvé. Toda tristeza significa que tem algo desajustado. Paz é alinhar nossa vida de tal forma que em Deus agora nada nos perturba. É estabilizar nossas emoções. A gente é chamado para irmos para esse lugar de paz. Neemias 4:1 e 2 diz o seguinte: quando Sambalate tomou conhecimento sobre a obra de restauração das muralhas que estávamos implementando, ficou irado, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos grandes líderes de Samaria, exclamou: o que aqueles fracos judeus estão tentando fazer? Será que conseguirão se fortalecer? Irão ainda oferecer sacrifícios? Serão capazes de terminar o que iniciaram em um só dia? Talvez até possam ressuscitar pedras da construção dos montes de escombros e de pedras queimadas. Às vezes o mundo vai duvidar que você consegue juntar as pedrinhas queimadas dentro do teu coração e se reconstruir. Mas o que o profético está falando? Não importa a pedra queimada. Mesmo usando a pedra queimada, a glória do segundo templo é maior que a glória do primeiro. Não importa o quão queimado ou marcado a gente foi na vida. Assim como Deus reconstruiu Jerusalém, Ele quer nos reconstruir. Isaías 61:3-4, para a gente ir para o final. E dar a todos que estão de luto e amargurados em Sião, uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação de Yahvé, para a manifestação do esplendor da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Que bonito isso, leva isso para a tua vida hoje, amém? Deus ele vai fazer esse processo de submissão na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, na vida dos nossos filhos. E aqueles que foram destruídos vão ser restaurados. Tudo aquilo que foi destruído na tua vida, Deus vai restaurar. Não importa se a pedra está queimada. Se você deixar Deus restaurar, a glória do segundo templo é maior que a glória do primeiro. Então a gente vai poder reconstruir
as velhas ruínas, restaurar os escombros. Esses somos eu e você que, mesmo machucados, vamos ser instrumentos nas mãos de Deus para reconstruir o que precisa ser reconstruído. Só que não te engana. Assim como os inimigos de Israel tentaram desqualificar o povo e falar, vocês não vão conseguir. O inimigo vai pegar nessa tecla contigo também. E ele vai te dizer, você não vai conseguir. Ele vai tentar te desacreditar. Só que a gente vive pelo que a gente crê. A gente vive o processo de transformação e substituição das nossas experiências ruins para a gente ver experiências novas em Cristo Jesus. Porque no final das contas, esse foi o objetivo da cruz, amém? Feche teus olhos aí, vamos orar. Querido Deus e Senhor, a gente te agradece, Pai, porque o Senhor esteve em nosso meio hoje. A gente te agradece pela palavra que foi liberada neste lugar, Senhor. Eu te peço que essa palavra encontre o endereço que o Senhor determinou. Se tinha uma ou mais pessoas nesse lugar, que o Senhor queria falar, que essa palavra, que esse profético, Senhor, venha a transformar esse coração que o Senhor quer que seja transformado. Pai, todos nós temos as nossas feridas, as nossas marcas, os nossos gatilhos, somos pedras queimadas, Senhor. Só que hoje a gente se coloca diante de Ti e te pede, nos reconstrói. Apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas feridas, apesar das nossas marcas, nos reconstrói, Senhor. Nos reconstrói. Sejamos mais próximos de Ti do que jamais fomos. Sejamos mais santos do que jamais fomos. Sejamos melhores cônjuges, melhores pais, melhores irmãos, melhores filhos, melhores servos. Pai, nos reconstrói, Senhor. Entra profundo nos nossos corações. Acha aquilo que está lá dentro, Pai, que a gente tem mascarado ao longo dos anos. E nos ajuda a tratar isso, Senhor. Nos dá a direção. Nos arrependemos, Pai, de não ter escutado a Tua voz antes. E nessa manhã a gente declara diante de Ti o nosso arrependimento e te pede. Nos ajuda a nos reconstruir. Nos ajuda a tratar aquilo que está lá no fundo, Senhor. Que a gente pare de buscar a solução onde não tem. Mas que o Teu Espírito Santo venha nos constranger diariamente para buscar a solução onde está a solução. Que a Tua presença, Senhor. Que a Tua presença seja tão forte, Pai, nas nossas casas, nas nossas famílias. E seja como aquela mulher que só encostou no Teu manto e foi curada. Que a Tua presença, Senhor, nas nossas casas, o Teu Espírito Santo dentro de nós seja suficiente para que a gente seja curado. E a nossa fé alcance esse patamar, Senhor. A gente entrega tudo isso nas Tuas mãos e te pede, restaura, Senhor. O Senhor conhece, melhor do que nós mesmos, onde está o problema que precisa ser restaurado. E a gente entrega isso nas Tuas mãos. Pai, eu louvo o Teu nome mais uma vez por esse culto, pela oportunidade, Senhor, de estarmos contigo aqui. E, Senhor, eu quero louvar o Teu nome pelo sacrifício da cruz. Que o Senhor foi bom e abriu portas para que a gente fosse resgatado e restaurado através da cruz, através da Tua ressurreição. Então hoje, Senhor, cearemos para relembrar a obra que nos permitiu hoje estarmos aqui orando para Ti, pedindo para que as nossas vidas sejam abençoadas, tratadas. E a gente vai honrar, Senhor, através da ceia, louvando o Teu nome. A gente vai Te honrar, Jesus, por ter feito isso por nós. Apesar de sermos apenas cascalhos jogados ao chão, sujos e queimados, o Senhor viu em nós
o tijolo de um templo, o Senhor viu em nós uma joia. E o Senhor quis fazer grandes coisas através das nossas vidas. Por isso a gente te louva e por isso a gente vai cear hoje, Senhor. Para te honrar, louvar e para que os nossos corações, os nossos filhos, jamais esqueçam a morte na cruz e a ressurreição. Em nome de Jesus. Você quer chamar as crianças? E seu sepulcro se abriu, seu grande para sempre exaltar. Te exaltamos nesse lugar, Jesus. E adorado para sempre ele vive, ressuscitou, a sempre exaltado é, a sempre adorado é, a sempre ele vive, ressuscitou. Te louvamos nesse lugar, Jesus, e adoramos o Teu nome porque Tu és santo, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele, Jesus, que nos resgatou do pecado, por isso rendemos glória neste lugar. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Te honrar, Jesus, depois de toda a glória, Senhor. Sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte hoje estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive,
ressuscitou, ressuscitou. E exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Te adoramos nesse lugar, Senhor, porque Tu és santo, Jesus. Te adoramos aqui, Senhor, porque queremos Te honrar, porque reconhecemos o Teu amor nas nossas vidas, Senhor. A gente já não simplesmente ouve falar de Ti, Pai, como Jó disse, mas quando a gente olha para os lados, a gente Te vê nas nossas vidas. A gente vê a Tua mão nos afagando. A gente vê o Senhor trazendo solução, o Senhor trazendo conforto, o Senhor trazendo consolo. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos amar apesar dos nossos pecados, Senhor. Obrigado por não desistir da gente. Obrigado, Jesus. Estamos servidos? Amém. Jesus, quando morreu na cruz, Ele estava propondo que a gente fosse resgatado, reestruturado, reconstruído, amém? Para a gente deixar o velho homem e viver o novo homem. Jesus é a nossa fonte. Ele é a verdadeira fonte de vida. Quando a gente toma dessa fonte, não tem mais sede. É ali que a gente tem que buscar tratar aquilo que está no nosso coração. Porque o que Ele fez na cruz nos deu essa oportunidade tão bonita de hoje simplesmente nos apresentar diante dele e nos arrepender e pedir desculpa e ser perdoado. Por isso a gente precisa honrar Cristo e nunca deixar que os nossos filhos se esqueçam. Ontem a gente escutou isso, né? As gerações que pararam de falar para os seus filhos sobre Deus, sobre o amor de Cristo. E hoje é uma geração que não sabe o que representa a obra da cruz. Não sabe o amor, a tradução do amor que é isso. Então que a ceia seja algo que a gente nunca abra mão e que a gente ensine os nossos filhos o porquê que a gente está aqui. É para honrar a Jesus Cristo. Amém? Lucas 22, 19 diz assim: E tomando o pão, havendo dado graças, o partiu e o serviu aos discípulos, recomendando: Isto é o meu corpo oferecido em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Ergue o teu pão aí. Pai querido, Pai amado, a gente apresenta, Senhor, esse pão e esse suco diante de Ti. E te pede, Senhor, que essa bebida, esse alimento sejam santificados. Pai, que espiritualmente isso seja muito mais que um suco, seja muito mais que um pão, mas que seja algo, Senhor, que venha a ecoar no mundo espiritual, que seja a nossa alma gritando: eu tenho dono. O meu dono morreu por mim na cruz. E hoje eu estou lembrando disso. E hoje eu estou honrando isso. E hoje eu estou glorificando Ele por isso. Quando vocês comerem esse pão, lembra de tudo que Jesus passou na cruz por ti. Penso que o corpo de Jesus sofreu por ti, para que tu não precisasse sofrer hoje. Ele tomou o teu lugar. Ele tomou sobre si as suas feridas. Ele foi castigado no nosso lugar.
Lembra disso, bem? Pode comer o pão? Lucas 22, 20 diz o seguinte: da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando: esse cálice significa a nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. Ao tomar esse suco, lembra que o sangue de Jesus começou a cair muito antes da crucificação, quando o pecado do mundo começou a cair sobre ele. Quando ele começou a carregar o peso do nosso pecado, do teu pecado. A primeira gota de sangue alcançou o chão. E mais uma vez ele fez isso para que a gente fosse perdoado. E que a gente pudesse ser restaurado, como a palavra de hoje falou. Então que a tua vida, em nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, seja restaurada aquela área que você sabe, lá no fundo do teu coração. E ao tomar esse cálice, reconhecendo o sangue de Jesus derramado por ti, que essa área seja tratada. E você seja uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Pode tomar um suco. Nada me será teu grande. Ó morte, onde está o rei ressuscitou? Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Dá a mão para quem está do teu lado e vamos rezar um Pai Nosso para a gente encerrar. Pode dar as mãos aí, meninos. Isso aí, vamos lá. Amém. Vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Levanta tua mão aí. Vai na paz para casa. Sei lá o que você vai fazer agora. Quem vai trabalhar, né? Vai na paz. Que Jesus te abençoe. E que a presença dele seja intensificada na tua vida e na vida da tua família nos próximos dias. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém.